Como que o médico pode faturar mais no seu consultório sem investir R$ 1 a mais em marketing? Ou até mesmo sem investir nada em marketing. Então eu separei esse vídeo em duas partes. Primeiro é para aquele médico que já tem um consultório, já tem paciente. E o segundo caso é para aquele médico que está começando do zero. Então se você já tem um faturamento, você vai conseguir faturar mais sem gastar R$ 1 a mais em anúncio, em tráfego, em marketing, em agência. E se está começando o seu consultório, você vai conseguir ter os seus primeiros pacientes sem investir R$ 1 em nada de marketing. Obviamente, se você investir, você vai conseguir potencializar cada vez mais os seus resultados. Mas tem como você ter estratégias que te possibilitem faturar mais, ganhar dinheiro, ter pacientes, sem necessariamente ter que investir dinheiro para isso. Então, primeiro se você já tem paciente, tem 3 pontos que você vai precisar observar. O primeiro é conversão, que está diretamente associado ao script de vendas que você usa, ou ao script de atendimento que você usa. O segundo é retenção, que está diretamente ligado ao relacionamento com os pacientes. Então, muita gente fala, vamos conseguir mais contato, vamos conseguir ali mais pessoas entrando em contato, vamos conseguir mais consulta. E poucas pessoas falam na retenção, que vem através do relacionamento com seus pacientes atuais. E o terceiro ponto é a monetização, através do upsell ou do cross-sell. Também é uma coisa que poucas pessoas falam. Então, com esses três pontos, esses 3 pilares, conversão, retenção e monetização, sem investir nada, R$ 0, você vai conseguir aumentar o faturamento do seu consultório e lucrar cada vez mais. Então, como que eu vou te explicar isso? Primeiro a conversão, a gente tem várias formas de mudar esse script de vendas. Primeiro você precisa de um script. Mas por quê? A minha secretária converte muito bem, ela é muito boa, tá ótimo. Só que se um dia ela sair do seu consultório, como é que você vai fazer? Você vai depender que a outra secretária consiga ser tão boa quanto essa primeira. E você não pode depender de uma pessoa no seu consultório, senão ele vai ficar muito frágil. Se ela sair, acabou tudo. Então você tem que ter um padrão de atendimento. Porque essa pessoa ela pode estar triste num dia, ela pode estar feliz no outro dia. Então isso pode impactar diretamente os seus resultados. Então é importante que você tenha um padrão de atendimento. E o padrão vem através do script. E com esse padrão eu consigo testar coisas. Olha, o meu script está assim. Com esse script eu vou fazer a conversão de 10 pacientes. Se eu mudar alguma coisa do script, eu vou saber se isso vai aumentar ou não a minha conversão. Então eu preciso de um script para eu conseguir saber se o que eu estou fazendo está dando certo ou está dando errado. Dentro do seu script, o que você pode fazer? Formato de mensagem. Você pode colocar mensagem de texto, você pode colocar uma mensagem de áudio e você pode colocar um vídeo. E um grande parênteses, não é o que você gosta. Eu odeio ouvir áudio. Tudo bem, a dona Lourdes, que tem no seu consultório, ela pode gostar de ouvir áudio. Ela pode adorar ouvir áudio. Então, eu odeio ouvir vídeo no WhatsApp. Tudo bem, a Maíra, ela pode adorar ver um vídeo sobre ali a sua consulta sobre o tratamento da mama, por exemplo, se você for uma mastologista. Então, não é o que você gosta, é o que o seu paciente vai gostar de ouvir, é o que o seu paciente vai ver valor. Pode ser um áudio, pode ser um texto ou pode ser um vídeo. Então eu quero que você teste. Pode ser até mesmo um PDF, tá? Você pode colocar um PDF explicando sobre a sua consulta, sobre os seus diferenciais. Então, teste formatos. Lembra que não é o que você gosta, é o que vai dar certo, tudo bem? Então você pode testar formato, você pode testar sequência, e isso faz muita diferença. Por exemplo, teve um médico que primeiro a gente perguntava se ele queria um atendimento online ou presencial, e depois a gente via a data. Se a gente mudar, primeiro eu pergunto a data e depois eu pergunto o atendimento online ou presencial, eu já consegui mudar a conversão. E olha que eu mudei ali a ordem de mensagens. Só isso. Então você pode testar formato, você pode testar sequência. Outra coisa importante, rotinas de follow-up. Isso aqui ninguém faz porque dá trabalho. Só que é uma coisa que vai gerar muito impacto no seu consultório. O que seriam rotinas de follow-up? É você, imagina só, eu mandei mensagem para o médico, só que eu mandei no horário de trabalho e eu não vou conseguir responder a mensagem ali. Então eu parei de responder. Não é porque eu perdi o meu interesse, é porque o meu dia a dia ele é muito atarefado. Então eu não consegui dar prosseguimento. Então é importante que o médico entre em contato novamente com quem começou o atendimento e não finalizou. Então você tem que fazer pelo menos 3 contatos posterior
com esse paciente. Então, follow-up, o custo é nada, R$0. É entrar em contato com pessoas que não finalizaram o seu atendimento. Depois, reativação também é muito importante. De tempos em tempos, você pode entrar em contato com todo mundo que mandou mensagem em você e não agendou consulta para tentar fazer alguma reativação com essas pessoas, para ver se elas voltam a ter interesse. Por exemplo, na psiquiatria acontece muito. Eu mandei mensagem, só que eu não quis ir com aquele psiquiatra. Eu fui no segundo, eu fui no terceiro, mas mesmo assim eu não gostei muito. Então, se você mandar uma mensagem para mim, tem chance de eu querer voltar na consulta ou ir na consulta. Então, teste formatos, teste ordem de mensagens, teste follow-up, muito importante, pelo menos 3 mensagens antes de encerrar o contato. Não vá, o paciente sumiu. Vá atrás do paciente. O dinheiro não está fácil assim, então vá atrás do paciente. E depois, reativação de leads, reativação de contatos que não fecharam a consulta. Na parte de retenção, 2 coisas. Primeiro é um pós-consulta estruturado, tá? Um pós-consulta estruturado. O que significa isso? Você precisa ter um manual, ter um protocolo, ter um passo a passo, ter ali algo estruturado para como é que você vai tocar essa consulta depois que o paciente foi para casa. Você vai mandar mensagem depois de uma semana, você vai mandar mensagem depois de um mês, você vai mandar um áudio, você vai ligar, é sua secretária, você... Como é que você vai estruturar esse pós-consulta? E você precisa fazer o pós-consulta, porque isso vai aumentar muito a sua retenção. Você vai trazer gente, só que esse paciente que não voltaria, ou demoraria muito a voltar, ele vai voltar cada vez mais. Então você aumenta o faturamento, porque você aumenta a frequência de consultas só com um pós-consulta estruturado. E depois, alinhamento de expectativa. Por quê? Eu fui na consulta. O que eu vou esperar do meu tratamento? Eu espero mais 1, 2, 3, 4, 10 consultas, mais 6 meses de tratamento. Me explica o que eu vou esperar e o que eu deveria fazer para ter ali, por exemplo, um bom tratamento, para ter uma boa resposta ao tratamento. É voltar de tanto tempo, é fazer o que na minha casa. Então, alinhe a expectativa com o paciente para ele entender a importância de retornar nas consultas. E terceiro, é ter um canal de comunicação com todos os pacientes. Se a pessoa passou na consulta com você, é importante que de tempos em tempos você entre em contato com ela para manter o relacionamento, para lembrar de você. Ih, doutor Fernando, lembrei dele porque ele mandou um informativo sobre os cuidados XYZ. Então, entregue conteúdo, entregue informação para esse paciente de tempos em tempos, só para que ele lembre que você exista. Então, pós-consulta, alinhamento de expectativa e algum canal de comunicação interno com os seus pacientes. E na parte de monetização, o que você vai fazer? Primeiro você pode aumentar o seu ticket, então aumentar o preço da consulta, não tem custo. É óbvio, mas não tem custo. Então, se eu cobro 400, eu posso cobrar 500. Se eu cobro 300, eu posso cobrar 400. Então, aumentar o ticket pode ser uma opção para você faturar mais sem investir em R$1 em marketing, tá? Segundo, ter programas, ter ali, por exemplo, procedimentos, ter cirurgias. Então, estruturar também uma forma de você evoluir esse paciente, tá, em relação ao preço que ele paga. Então, você é dermato, isso é mais óbvio. Ele foi na consulta, ele foi lá e pagou um procedimento, um botox, pagou uma pequena cirurgia. Mas você também pode fazer isso na parte clínica. Você pode ter um programa de acompanhamento com esse paciente. Então você é psiquiatra, ao invés de você vender consultas avulsas, você pode vender 6 consultas, você pode vender um programa de tratamento, um programa de terapêutico, por exemplo, de 6 meses, de 1 ano. E serve com tudo, serve com cardio, tá? Você pode vender também um programa para esse paciente. Então você vai ter que quebrar a cabeça, mas funciona também você fazer uma venda maior para esse paciente, que não vai ser charlatanismo, vai ser algo que vai beneficiar esse paciente, que ele vai conseguir aderir melhor ao tratamento e ter ali um acompanhamento melhor junto com você. E por fim, é ter coisas complementares, é ter serviços complementares. Você é psiquiatra, você pode ter uma parceria com um psicólogo, você é otorrino, você pode ter parceria com uma fono. Então você pode ter coisas ali, alguns exames que vão ser complementares ao tratamento com esse paciente, que você pode oferecer para ele na consulta, oferecer para ele na sua clínica e no seu consultório. Então, aumentar o ticket, vender para ele coisas ali que vão progredir ele na sua esteira de produtos, entre aspas, e ter serviços complementares. Então, se você fizer isso, naturalmente, eu te garanto, eu aposto com você, se você testar a retenção, a conversão e a monetização, eu não tenho dúvidas que você vai conseguir aumentar o seu faturamento sem investir nada. Isso aqui não tem custo nenhum. Nada do que eu falei, nada do que eu falei tem custo para você. Nada.
É só você parar, estruturar e executar. E agora, para quem não tem paciente, tá? Então, Led, eu tô começando do zero, eu não tenho paciente. Meu Deus do céu, você falou aqui que eu vou conseguir aumentar meu faturamento sem investir em marketing, mas meu Deus do céu, calma, vamos lá. Primeira coisa, quando você não tem paciente, a primeira coisa que você vai ter que fazer é ter networking, tá? O networking vai ser muito importante. Só que não é, eu vou falar com fulano de tal. Não, é ter uma estratégia de networking estruturada. Então, o que eu botei? Pelo menos uma conversa semanal com algum colega. Então, pelo menos uma vez por semana, você vai sair para tomar um café, para almoçar, para jantar com pelo menos um colega, para que ele lembre de você, para que vocês troquem informação. É algo honesto, algo legal, você vai conversar com algum colega. Porque às vezes a rotina do médico é tão cansativa que você não conversa com ninguém. Então você fica isolado. Então como é que eu vou te indicar se não lembram de você? Então, olha, eu sou psiquiatra, eu vou conversar, por exemplo, com o endócrino. E aí, como é que está os seus pacientes? Tem muito problema ali de compulsão, sobrepeso, que pode estar relacionado, por exemplo, à parte mental, ansiedade. Eu vou fazer essa troca. Aí na outra semana eu vou falar com o nutricionista. Aí na outra semana eu vou falar com um terapeuta, com um psicólogo. Aí na outra semana eu vou falar com um cardiologista. Então, uma vez por semana, eu quero que você sente e converse com alguém. Se você fizer isso ao longo do ano, são, mais de 40 médicos que você vai conversar ao longo do ano. Olha quanta gente você vai ter ali no seu meio de relacionamento. Isso vai ser muito importante para que comece a ter as indicações para você, tá? Então, uma vez por semana, pelo menos, você vai sentar e vai conversar com algum colega seu, tá? Depois, organizações. Isso aqui também tem custo zero e o pessoal adora. Você vai sugerir, por exemplo, para uma escola, para você dar uma palestra para eles. Você vai sugerir para essa palestra numa empresa, no coworking, no crossfit, na musculação, na sala de pilates, no yoga, sei lá, em algum lugar você vai sugerir vender. Não é vender, é dar de graça a sua palestra, tá? Eu falo venda porque você vai ter que se oferecer para essa organização, mas normalmente elas querem. Então, mapeie pelo menos uma igreja, você pode ir, numa empresa. Tem um psiquiatra que ele dava palestra numa igreja sobre a parte de saúde mental, ele conseguiu lotar a agenda sem custo zero. Ele na igreja, dava uma palestra na igreja e conseguia paciente, porque gostavam do que ele falou, gostavam do trabalho que ele fazia. Então, busque essas organizações que você consegue chegar lá e falar com muitas pessoas de uma vez só. Canais de mídia, tá? E aqui é gratuito. O que eu falei com canais de mídia? Rádio, podcast, televisões locais. Então você pode também oferecer. Olha, eu tenho um conteúdo muito legal sobre XYZ, eu gosto muito do seu podcast. A gente pode marcar um bate-papo, o que você acha? Pronto. Então, rádio, podcast e TVs locais são ótimos. Mas se tiver algum outro canal de mídia que você consiga aí, ótimo, faz live com alguém, junto com alguém, uma live no YouTube, alguma forma você tem para conseguir aparecer em algum lugar sem investir nenhum real, tá? E por fim, os seus círculos sociais. Isso aqui pode parecer bobeira, você não vai querer fazer, mas é muito importante. Exemplo, se você é um endocrinologista, é muito importante que você se matricule numa academia, se você matricule, por exemplo, no jiu-jitsu, se matricule no beach tênis, não sei, mas tem que ir em locais onde as pessoas podem virar os seus pacientes, onde um pode indicar para o outro, falar, aquele ali é o médico, hein? Ele é muito bom, o XYZ. Então, aquele círculo social vai gerar indicações, vai gerar pacientes. Então, por exemplo, você pode buscar aonde que você pode ir para que você consiga ali ter um círculo social maior, que as pessoas naturalmente vão indicar e vão gostar do seu trabalho. Então, networking, buscar dar palestras, entregar informação, aulas para organizações, buscar canais de mídia e fortalecer os seus círculos sociais, vai conseguir aumentar em muito os seus pacientes sem investir R$0. Eu falo isso porque já tiveram médicos que lotaram a agenda só com isso. Lotaram só com isso. Uma pediatra deu palestra em uma escola, acabou. Ela lotou a agenda só fazendo isso. Custo zero. Então você viu que você não precisa necessariamente investir em marketing para conseguir ter resultado. É só você entender quais são as estratégias certas e você viu, tudo aqui é fácil, tudo aqui é simples. Você só precisa estar disposto a fazer isso. Inclusive, eu vou colocar aqui na descrição do vídeo o canal do Consultório A, onde eu compartilho conteúdos sobre marketing médico e gestão de consultório. Totalmente gratuito, então para participar, só apertar aí embaixo e se inscrever. Eu espero você no nosso próximo vídeo.